O pior aconteceu, Momoyase é completamente esquecida. Todo mundo tá me perguntando se o Yuki Nobutatsu ficou maluco, ele quer acabar com a personagem, quer acabar com a obra inteira. Já já eu te explico, é claro, não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela ligada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. Realmente é muito importante a sua contribuição para esse canal maravilhoso. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo, que esse vai te deixar completamente maluco. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sou Narc Animes falando. Eu sei, estou sem aparecer aqui há um tempo, mas a culpa não é minha e é minha ao mesmo tempo. Estou com diversos problemas, resolvi já a maioria deles, então com toda certeza os 2 vídeos diários do canal vai voltar, somente o de hoje que eu não vou conseguir fazer de tarde. Então o resumo completo de Gachakuta, junto com o resumo de One Piece, sai somente amanhã, tá? Em relação a Dandadan, eu tenho que falar pra vocês que Yuki Nobutatsu não ficou maluco. Eu sei, ele tá fazendo uns hiatozinho depois de lançar uma bomba gigantesca pra gente no capítulo 207, falando que Momoyase ia se sacrificar, mas é extremamente necessário graças ao estado atual dentro do universo de Dandadan. Sonar que não tô entendendo absolutamente nada. Calma, meu delinquente, eu explico pra vocês. Mas antes, é claro, a gente vai ter que relembrar o que aconteceu no capítulo 207 pra você entender um pouquinho melhor. Finalmente tivemos a conclusão da batalha do mal-olhado contra o Enenra e da nossa queridíssima Momoyase contra o alienígena Camaleão, mais conhecido por nós, é claro, como Reptiliano. Eu falei pra vocês que reptilianos iriam aparecer em algum momento ou outro dentro do universo de Dandadan. Sonarkin Mandiná nunca erra dentro desse universo e não será diferente dessa vez. O capítulo vai se seguindo com a revelação extremamente importante por parte do Jiji, que Seiko Ayase está em estado grave após a batalha contra o Enenra, que ele focou diretamente na parte mais vulnerável da personagem nesse estado atual. Para você que tá me perguntando, o que aconteceu com a Seiko Ayase? No capítulo 175 do mangá de Dandadan, ela foi surpreendidamente atacada pelo Torinho Gozu e teve as suas costelas quebradas. Desde então, constantemente, Yuki Nobutatsu gastava quadros do mangá mostrando a personagem demonstrando dor naquela região. Aí quando ela finalmente entrou em combate contra o Enenra, ela foi massacrada porque ela já estava nerfada, tomou uns remedinhos, já estava meio lesada por causa dos remedinhos, e ele atacou somente ela nas costelas. Os quadros vão se seguindo do capítulo 207, o Jiji diz que Momoyase possivelmente está com muito dano por dentro, que indica que as costelas dela perfuraram os seus pulmões. A personagem está completamente imóvel e ele mostra uma urgência em precisar levar Seiko Ayase até o hospital dentro desse capítulo. Em relação a isso, a gente percebe que constantemente também o Nobutatsu tá mencionando a questão deles precisarem chegar dentro de Shimane para realizar o ritual dentro do horário do boi, que é um horário muito específico para aquele ritual, e que se eles não conseguirem agora, com toda certeza eles não vão conseguir em outro momento, no caso somente no ano que vem, porque eles necessitam chegar lá dentro de uma superlua e também num ritual muito conhecido dentro de Shimane, no Japão, que é o encontro dos deuses. Então são muitas coisas que certificam uma questão de tempo. E é claro, graças a todos esses acontecimentos, quando eles estão prestes a ir pro santuário, surge nada mais nada menos que mais uma vez o camaleão gigantesco em formato de sapinho, que lembra bastante o Gamabunta de Naruto. E é aí que a gente é surpreendido, porque Momoyase simplesmente diz que não vai desfazer maldição nenhuma, que o mais importante no caso é apenas salvar a sua avó. A personagem fala isso olhando diretamente pra gente. Então, você me pergunta, Sonar, quem tá, ela vai quebrar sua maldição ou não? É simples, meus delinquentes. Não vai quebrar a sua maldição. Momoyase vai ficar exatamente da forma que está. Particularmente, eu gosto disso, sim, porque tem algumas coisas que vão acontecer graças a isso. Em relação à obra, a estética da obra, eu não acho uma boa ideia, até porque a Momoyase pequena em relação aos outros personagens é algo que pra mim poderia ser legal em poucos capítulos. Esse arco ele já está extenso demais. Esse arco ele começou por volta do capítulo 167, após a Vovó Turma abandonar o grupo. A gente já tá no capítulo 207, a gente tem aproximadamente já 40 capítulos com a Momoyase nesse mesmo tamanho. 40 capítulos em mangá é muita, mas muita coisa mesmo, tá? Fora os hiatos que o Nobutatsu tem, então a gente já tá saturado, digamos assim, de ver Momoyase pequena.
Claro que então a obra tá ficando ruim? Não, porque isso vai direto com os indícios que eu sempre falo pra vocês. A obra ela tem indícios de ser algo extremamente grande, porque o Yuki Nobutatsu constantemente ele tá pegando detalhes do início e utilizando agora os chamados foreshadowings, digamos assim, tá? E essa questão, essa menção de Momoyase ser esquecida, da Momoyase ficar amaldiçoada, já vem pra gente há muito tempo. E em conclusão, acontece isso no capítulo 207. Momoyase diz pra todo mundo que em algum momento ou outro eles vão conversar de novo, se é claro, todos se lembrar dela em algum momento. Essa cena, vou ser sincero com vocês, me fez lembrar bastante de Dragon Ball. Lembra aqueles momentos que o Goku sempre se despedia no final de cada saga, no final de Dragon Ball Clássico, no final de Dragon Ball Z, no final de Dragon Ball GT e no final de Dragon Ball Super. Eu lembrei muito do Goku e é um sentimento muito bom que me traz essa parte dentro de Dandadan, essas referências indiretas, digamos assim. Eu só achava que seria melhor, é claro, se o Yuki Nobutatsu fizesse um hiato extenso para pensar em algumas coisas da obra nesse exato momento. Ele preferiu fazer só um hiato de uma semana para colocar as suas ideias em ordem. Também, é claro, ele precisa de umas fériasinhas, porque desenhar o painel do sapão gigante cansou o nosso menino, mas Dandadan está ficando cada vez melhor. Os pontos fracos dessa primeira parte desse arco de Dandadan, na minha visão, foi o Enenra. Eu esperava muito do personagem, esperava que ele era extremamente poderoso, mas ele perdeu pro Didi. É claro que o Didi, na atualidade, ele é o personagem mais poderoso dentro do universo de Dandadan, mas é o único que mostrou habilidades pra gente, né? Seiko Ayase, na minha visão, é muito mais poderosa que ele, só não teve oportunidades, digamos assim, de mostrar suas habilidades. Se a gente voltar em alguns capítulos anteriores, Seiko Ayase destruiu o Juggernaut com muita facilidade, que era um yokai extremamente grande, apenas com os bastões dela e as barreiras. Ela derrotou também a Vovó Turbo e as outras batalhas de Seiko Ayase, constantemente ela foi nerfada pelo Yuki Nobutatsu, tá? Dizeres, é claro, diretamente dele, por parte do Didi no capítulo 206, quando ele fala que Seiko Ayase, com toda certeza, destruiria Enenra com maior facilidade possível. Mas Sonar, que eu não tô entendendo, onde que você quer chegar com tudo isso? É simples, meus delinquentes. Esse arco que a gente esperava, digamos assim, achava que seria um arco principal, ele na realidade é uma subtrama para o resto da conclusão que teve início pra gente por volta do capítulo 173 do mangá de Dandadan. Simplesmente a enfermeira Joe, a enfermeira Queen, aquela personagem que é extremamente idêntica a Seiko Ayase, menciona uma história de um aluno dela que constantemente via um homem extremamente pequenino. Em um certo momento, ela acabou investigando esse assunto. Eu lembro que eu fiz um conteúdo na época desse capítulo mencionando a Torre de Babel e vai muito de acordo para onde a obra está se encaminhando nesse exato momento. Já que a enfermeira, nos quadros seguintes desse mesmo capítulo, diz que ela pesquisou e no folclore de uma certa região dizem que os pequeninos eram originalmente pessoas que foram expulsas da Terra e foram socialmente vulneráveis e esquecidas pelo mundo todo. E isso foi apresentado pra gente no início desse arco, tá? A gente esqueceu disso completamente porque a gente descobriu logo em seguida que os gnomos serviam a Yukishiro, mas os gnomos e o poder da Yukishiro são completamente diferentes, eles não têm relação nenhuma. Os gnomos somente gostam da personagem, ela não controla eles com seu poder Senhor das Moscas, eles só auxiliam ela. Então o futuro de Dandadan é exatamente esse: Momoyase ser esquecida por todo mundo, exatamente igual todas essas pessoas são, e aí ter o seu desenvolvimento e um controle um pouco mais elevado dos seus poderes. Então a gente vai ter o arco principal da personagem somente agora, um arco de treinamento, digamos assim. Sonarken, por que você diz isso? É simples, meus delinquentes. Yuki Nobutatsu nunca coloca nada que ele não vai usar depois dentro da sua obra. E você acha que ele perderia a oportunidade de colocar todo esse enredo que ele apresentou pra gente no capítulo 176? E como eu disse pra vocês em vídeos anteriores, essa questão dos pequeninos vai diretamente ligada com Dandadan. Tem toda aquela relação de ter a Torre de Babel escondida atrás desses quadros e também tem toda aquela questão do treinamento necessário dos personagens. Então vai ser mais ou menos assim. Todos esquecerão de Momoyase, Momoyase vai ter o seu enredo desenvolvido em outro local, com diversos personagens da estatura dela, então vai ficar muito mais bonito visualmente, digamos assim, pra gente. Talvez ela tenha esse arco em conjunto com Aira e Queen, que são as personagens que estão juntos nesse exato momento.
e a enfermeira Queen já mostrou ter essa habilidade, e aí ela vai desenvolver o seu processo de treinamento. E como ela precisa quebrar a maldição somente em um momento específico do ano, teremos, adivinha o que? Um time skip dentro de Dandadan, para dar tempo dos nossos personagens desenvolverem o que mais falta dentro dessa obra, que é um pouco mais de poder de ataque. Se isso é bom, na minha visão é muito bom mesmo, tá? Ter um time skip, só que eu acho que poderia ser em um capítulo um pouco, numa numeração de capítulos um pouco maior, eles poderiam desenvolver outras histórias, mas o que tudo indica é exatamente isso, somente uma pausa de arco sem histórias relacionadas para a gente acompanhar todos os personagens desenvolvendo o seu processo de treinamento. Então sim, eles precisam esquecer de Momoyase. Eu entendo que talvez ela possa se livrar, sim, talvez ela possa se livrar, mas alguém teria que aparecer no último momento para dar tempo de quebrar as maldições. E acredito que o Yuki Nobutatsu não seria tão maluco a ponto de colocar todas essas informações da Torre de Babel, essa questão dos pequeninos, tirar a ligação dos poderes da Yukijiro com os gnomos para ignorar essas informações completamente. E a Torre de Babel tem ligações diretas com os deuses, como eu sempre menciono para vocês, tá? Então Dandadan, sim, ele está para ficar ainda melhor e, é claro, veremos os personagens mais poderosos ainda. Agora a questão é quanto tempo vai ser esse time skip? Talvez um ano, o que é mais provável. Talvez a gente não tenha Momoyase durante alguns capítulos, tá? Só que esse arco de treinamento ele vai começar o mais rápido possível. Eu arrisco falar para vocês que talvez eu acho que é mais fácil a gente ver somente focado em Momoyase, ela resolvendo aquelas questões, até porque tem que ser um arco extremamente extenso, tem que ser um arco que mostre pra gente o que seria Dandadan, aquela relação com Deus, definir quem é o ser mais poderoso dentro da mitologia desse universo. Então esse arco ele vai ser um arco de informações, digamos pra gente. Digamos assim, é claro, teremos os treinamentos paralelos dentro desse universo. Então espere mais uns 40 capítulos de Momoyase, pequenina do jeito que ela tá ainda, e depois disso somente daí o nosso time skip pra gente ver o que está acontecendo nessa obra maravilhosa. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você tá achando do universo de Dandadan? Tá preparado para dar adeus para Momoyase, para esquecer da nossa personagem? Eu não tô, nunca vou estar, mas é necessário. Não esquece, é claro, de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela olhada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. No mais é isso, e sonar quem diz, não esquece de ver os nossos outros conteúdos. Tchau!